olha só, a gente está começando aqui com o podcast do SBT News, Newscast. E aí, para quem está acompanhando a gente, ouvindo esse podcast, também pode assistir ele, ver a nossa conversa, nosso bate-papo. E é claro que ele tinha que começar com um tema muito emblemático, né? Finalmente reinaugurada aí a ponte Hercílio Luz, a Velha Senhora, né, Prisco? Velha Senhora. E aí a gente quis fazer uma conversa sobre esse assunto, porque eu acho que é um tema aí que envolve, de alguma forma, todos os catarinenses, porque é um símbolo de Santa Catarina. E acho que a gente pode fazer um resgate dessa história, né? O que você acha? Sem dúvida. É um símbolo não de Florianópolis, não da ilha de Santa Catarina, mas do nosso estado. E é uma referência, uma imagem que marca o Brasil também. Como temos no Rio a imagem do Cristo Redentor, nós temos outras imagens, Pelourinho, em Salvador, na Bahia. A ponte Hercílio Luz é a única ponte do planeta nesse formato. Então, nós devemos aqui, Bruno, uma homenagem àquele que, na minha avaliação, foi o grande governador da história de Santa Catarina, que revolucionou o nosso estado. Mais do que isso, inclusive, rebatizou o estado. Assume pela terceira vez o cargo de governador do estado de Santa Catarina, o ilustre senhor doutor Hercílio Pedro da Luz. Com muita experiência, tem como parte de seu programa de governo a construção de uma ponte sobre o estreito. Mandarei fazer uma ponte para acabar de vez com esse suplício. E vocês, moços, quando passarem por ela, vão lembrar de quem a mandou construir. Hercílio Luz, um nome de pompa para o nosso estado. Ele se elegeu pela terceira vez em 22, o mandato iria até 26 e ele acabou se afastando do cargo para cuidar da saúde em 24. Portanto, ele faleceu e veio a falecer logo depois, portanto, 2 anos antes da inauguração da ponte, que iria ser chamada, Bruna, não sei se você sabia, ela ia ser chamada... Lauro Miller. Hein? Não, Lauro Miller não, Ponte da Independência. Ponte da Independência. É verdade. Exatamente. O Lauro Miller, na verdade, aí tem um outro fato histórico, que a nossa querida Daniela, produtora, arrematou, né? É que é muita história. É verdade, no história. Google para nós. Ele, na verdade, no terceiro mandato, ele foi eleito vice-governador de Lauro Miller. Mas Lauro Miller renunciou. E aí, logo no começo do mandato, na verdade, e aí ele cumpriu esse terceiro mandato, quando foi iniciada a ponte, e que foi concluída já na ausência dele, e para homenageá-lo foi colocado o nome de Hercílio Luz. Pois é, e aí esse nome acabou se tornando um símbolo de Santa Catarina. E a ponte, que é uma velha senhora com quase 100 anos, acabou tendo uma história meio até conturbada no meio do caminho, né, Prisco? Porque é verdade. A ponte tão bonita e tão simbólica teve que ser interditada. Ela funcionou, Bruna, plenamente de 26 até 82, quando a 22 de janeiro sofreu a sua primeira interdição. Aí depois conseguimos reabri-la lá em março de 88 e foi aí interditada em caráter definitivo até hoje, exatamente a 15 de julho de 91. Então, o que se observou, claro que não era uma operação fácil preservá-la. Foi uma engenharia e uma arquitetura de muitos anos atrás. Tanto é que é a única existente. Então, realmente, de alguma maneira, existia uma dificuldade, mas houve também uma certa negligência por parte das autoridades, que precisariam ter se preocupado em preservá-la, em mantê-la em condições. Porque, no final das contas, nós tivemos de 26 a 82, nós estamos falando aí de quase 60 anos que ela funcionou. Depois ficou quase 30. 30 anos, quase. Quase 30 anos interditada. Era tempo suficiente para ter sido cuidada, né, Prisco? E o mais grave foi o que ocorreu nesse intervalo, em termos de gastos. O que
foi gasto nessa ponte, nesse período, porque efetivamente, quando se começou a imaginar a sua recuperação mesmo, isso ocorreu lá em 2005. 2005. Mas sempre aqui ou ali se gastava alguma coisa. Né? Verdade. Mas quanto que se gastou para recuperá-la? Nós precisávamos recuperá-la? Claro que sim, era um símbolo histórico, mas nós não precisaríamos ter gasto tanto. Tanto dinheiro, né? Tem gente que fala em 600 milhões, alguns falam até em 800 milhões. Quantas pontes daria para construir com esse dinheiro? No mínimo umas 2 ou 3. Ah, mas não seria Hercílio Luz. Mas aí nós precisaríamos saber da população qual a avaliação dela. Vamos gastar isso tudo para recuperá-la ou vamos construir uma outra ponte, outras 2 pontes? E aí, quando a gente fala em 2005, quando ela foi retomada a ideia de Isso. reformar a ponte e, quem sabe, abrir a ponte, Isso. existia um prazo, né? O prazo para entrega, que era em 2012, quando a ponte completou 86 anos. Mas isso não aconteceu, teve vários impedimentos burocráticos, teve mudança no governo do Estado, e aí a obra acabou atrasando, e nesse período ainda mais aconteceu isso, de gastos que não foram diretamente, que não foram efetivos. Não foram. Não houve, assim, uma racionalidade, para não falar em má-fé, não houve racionalidade nos gastos. A gente só percebeu um movimento efetivo para mudar esse estado de coisas no início do segundo mandato de Raimundo Colombo. Indiscutivelmente, ali, a partir do momento em que ele rescindiu um contrato, sabidamente ineficiente, porque a empresa não realizava os trabalhos, e aí, com o respaldo do Ministério Público, do Tribunal de Contas, enfim, de todos, permitindo a contratação sem licitação de uma empresa estrangeira experiente nesse tipo de obras, a partir dali que efetivamente a coisa ganhou concretude, objetividade. Até então era só um jogo de cena e uma enrolação e uma gastança de dinheiro. Então, a partir desse momento, aí sim, foram gastos ainda mais alguns tantos milhões, mas foram gastos para algo que aí a gente via a perspectiva de entrega, que é o que está acontecendo agora no 30 de dezembro de 2019. Então, é imprescindível reconhecer o papel estratégico e fundamental realizado pela gestão do governo Raimundo Colombo. A gente está falando aqui muito a respeito da questão burocrática, dessa questão de resgate aí de recursos e tudo mais, mas é importante a gente frisar aqui a importância cultural da ponte, né? Como Sem dúvida. símbolo, porque a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar sobre o quanto a ponte inspirou muitos artistas de todas as áreas, né, Prisco? E de todos os tempos. Nós tivemos escritores como Salim Miguel, Eglé Malheiros, que se inspiraram para fazer os seus contos, escrever seus livros. Um cronista como Sérgio da Costa Ramos, um dos melhores textos do Brasil hoje, jornalistas como Raul Caldas Filho, pintor como Assis, poeta como Zininho, compositor como Luiz Henrique Rosa. Então, é uma imensidão de personalidades culturais que formam um mundo artístico catarinense, que é rico, indiscutivelmente. Todas essas figuras e tantas outras, como você bem disse, Bruna, se inspiraram na velha senhora. Beberam dessa fonte. Beberam dessa fonte com prazer imenso. São pessoas que muitas não estão mais entre nós, algumas ainda, mas que todas souberam cultivar aquilo que nos proporcionou Hercílio Luz, que foi essa ponte, que é uma marca. Qualquer brasileiro defrontado em relação a Hercílio Luz, ele vincula essa imagem a Santa Catarina. É verdade. Que é um estado padrão. Todo mundo coloca Santa Catarina com esse litoral maravilhoso de praias e tudo mais.
é a Europa brasileira, né? Então, por quê? Não só pelas belezas, uma economia diversificada, o Estado empreendedor, essencialmente exportador, com pequenas propriedades rurais, pequenas empresas, que hoje se volta muito ao ambiente tecnológico. Quer dizer, o nosso Estado tem todo um charme, mas o charme número 1 é a velha senhora. É a velha senhora. E aí, para quem agora está acompanhando esse momento, que é um momento histórico, sem dúvida, já que a gente está falando de toda uma trajetória aí cheia de altos e baixos da ponte, e que também está totalmente relacionada à política do Estado, é um momento histórico e é importante, e marca também o governo de Carlos Moisés, né? Sem dúvida. O governador atual teve o compromisso de completar a obra, que já estava, digamos assim, 85% encaminhada, faltava o respiro final. Claro que ele não poderia deixar de completar a obra, evidentemente, mas, de qualquer maneira, tem também os seus méritos nessa caminhada final. Inclusive, vai ser um momento também onde o aspecto cultural vai ser muito valorizado. Esse é o adjetivo, valorizado, porque assim como a Ponte Hercílio Luz inspirou tantos artistas, é importante que as novas gerações também possam desfrutar desse momento. E essa ideia de valorização cultural também vem nessa pegada que eles estão aí propondo, de que a ponte tenha um entorno valorizado com atividades culturais, apresentações e também outras coisas que possam ser oferecidas, né, Prisco? É porque isso vai permitir também que a população se envolva e entre no clima do ressurgimento da ponte. Isso já ocorreu quando foram colocados lá o número X de caminhões com número X de toneladas para verificar se efetivamente a ponte estava preparada para ser entregue, que no primeiro momento será para pedestres, ciclistas, motoqueiros e talvez também para viabilizar o transporte coletivo, que vai ser útil para também aliviar um pouco a questão da nossa imobilidade urbana, que hoje é uma realidade em Florianópolis. Então, naquele momento, foi possível verificar famílias se reunindo, sentadas, comendo pizza, inclusive, acompanhando aquele momento, saboreando o momento. Quer dizer... Abraçando a ponte. Abraçando a ponte. Você sintetizou com 2 palavras. E mais do que isso, eu acho que agora também cabe ao Ministério Público, aos órgãos competentes, investigar e responsabilizar quem eventualmente tenha adotado uma conduta de malversação do recurso público ao longo desse momento de recuperação da ponte. Acho que é importante isso. Isso é importante que aconteça. Mas agora eu acho que é importante também desfrutarmos desse momento e a população, como você bem disse, definiu muito bem, possa abraçar a ponte. Porque abraçando a ponte, nós estamos simbolizando aí também um momento de pacificação, de conciliação e de confraternização entre os catarinenses. E de esperança, né, Prisco? Porque era aquela coisa, né? Ninguém dizia mais que a ponte seria reaberta. Não, então isso é um sopro de esperança para a população, né? Sem dúvida. Para todas as outras coisas que são esperadas também. Sem dúvida. Nós tivemos até a CPI, nunca tínhamos tido uma CPI da ponte, agora justamente na reta final em que a ponte já estava viabilizada, realizamos aí ao longo de todo o ano de 2019 uma CPI que produziu quase 2.000 páginas. O seu relator quis responsabilizar algumas personalidades, acho que cometeu alguns excessos, mas no todo fez um bom trabalho. Agora, isso passou. Isso agora os órgãos competentes vão investigar, vão responsabilizar e tudo mais. Nós temos agora que efetivamente viver esse momento. E nós somos privilegiados, nós catarinenses, porque o Brasil todo vai acompanhar esse momento. E até no exterior, porque o nosso estado é um estado muito visado, não só pelos turistas nacionais, mas também estrangeiros, né? Então vai ser um momento em que nós vamos voltar ao mapa internacional por um motivo bacana, muito louvável. Bom. Esse papo ia longe, né? Porque tem muito assunto. Tem assunto. muita coisa para falar. Mas eu acho que por hoje a gente cumpriu a nossa missão aqui de
falar sobre a ponte, de enaltecer esse momento e de dar a ele a devida importância, né? Já que é um momento realmente muito emblemático para todos de Santa Catarina, de Florianópolis em especial. Quero agradecer, Prisco, pelo nosso primeiro podcast aqui do SBT News. Isso mesmo. E vamos curti-la. E como você bem definiu, e foi a melhor definição que eu vi até hoje, vamos abraçar a velha senhora. Vamos lá. Obrigada, Prisco. Obrigada a vocês pela companhia. Até o próximo.